Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho, eu sou Wagner Mendes, colunista e editor de política do Diário do Nordeste. Nesta edição do Ponto Poder Cafezinho, vamos pontuar e discutir os entraves que podem impedir que o grupo liderado pelo senador Cid Gomes se filie ao PT. E hoje eu trouxe dois repórteres de política para falar sobre o assunto. Sejam bem-vindos, Igor Cavalcante e Luana Barros. Olá, Wagner, Luana, é um prazer estar aqui. E vamos falar aí do PDT novamente, mas claro, já falando desse processo de saída, né, desses integrantes do partido. Ao longo desses últimos dias, nessas últimas semanas, a gente tem falado muito dessa turbulência no partido e agora é o destino, né, desse grupo. Vamos bater um papo sobre isso. Olá, Wagner. Olá, Igor. Um prazer estar de volta no Ponto Poder Cafezinho. Wagner Mendes às vezes me esquece, não me chama, mas eu gosto que quando ele me chama é para falar de assunto bom e esse aqui vai render muito. Quero todo mundo aqui, inclusive, na medida em que a campanha eleitoral vai chegando, vocês serão acionados cada vez mais. Podem ter certeza disso. Pessoal, o Ponto Poder Cafezinho está nos principais tocadores de áudio. Todos os sábados, 7 horas da manhã, estamos com um episódio novo. Você pode nos seguir por lá, ativar as notificações, nos avaliar, fazer comentários e dar sugestões. Então vamos começar o nosso programa. Como eu já pontuei desde o início, a gente vai trazer aqui alguns pontos, né, alguns entraves que podem impedir a ida do senador Cid Gomes e do seu grupo, um grupo grande de mais de 40 prefeitos, deputados estaduais e deputados federais, a essa nova legenda. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os meus convidados são as prefeituras. O CONIN, que é o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Antônio Filho, né, conhecido como CONIN, nos deu entrevista à Live.poder e falou justamente sobre isso. Há uma dificuldade de trazer todo o grupo político para o partido porque há, de fato, essas especificidades. Então, assim, é um primeiro ponto que a gente vai abordar aqui, justamente essa situação de prefeituras. O PT hoje tem 32 prefeituras, receberia ali mais de 40 prefeitos. Então, há situações, há municípios em que há uma disputa muito forte, né? Uma disputa muito dura entre petistas e pedetistas, situações difíceis que o Partido dos Trabalhadores já entende e já vê uma possibilidade, aliás, uma impossibilidade de unir todo esse grupo nos municípios, né, Igor? Exatamente, a gente tem inclusive essa conversa aí com o CONIN nos deu muitos indicativos, né, de como está essa articulação, porque de fato há umas regiões aqui no estado do Ceará que o tensionamento é muito claro e muito óbvio. Inclusive ele fala, né, a gente vai já escutá-lo, mas ele diz que tem esse mapeamento, inclusive já tinha feito previamente aí na metade do ano com o CID, sobre como estava a disposição desses prefeitos. Então a gente tem alguns pontos aí, inclusive mais tensionados, assim, por exemplo, se a gente pegar o caso do Zé Ayrton, né, ali na região de Caraí, né, região litorânea, ele tem uma disputa ali histórica com o Bismarck, né, que é um dos principais aliados aí do CID. Então os prefeitos que estão ligados a esses dois nomes, eles vão disputar, eles certamente disputam ali na região. A gente tem outras disputas mais evidentes, por exemplo, o Sérgio Aguiar e o Romeu Aldigueri, que eles disputam o mesmo território, são ali na região deles, né, no municípios do entorno, eles têm aliados que estão em rota de colisão constante há muito tempo, né? E um dos casos, inclusive, que a gente vê isso também, e o CONIN fala sobre isso na entrevista, é, por exemplo, o senador Pompeu, né, que o prefeito de lá, o Maurição, ele está nesse grupo do CID, e o próprio CONIN, na entrevista, ele diz que a cidade de Senador Pompeu pode ser uma das prioridades aí do PT para governar. Então, o partido tem essa intenção e estaria chegando nesse cenário, né, de desembarque desse grupo todo no PT, um prefeito lá da cidade. Então são figuras, são nomes, são personagens políticos aí que não se conversam nesse momento, e ter uma chegada, né, desse grupo tão grande, né, se a gente for considerar, o PDT hoje tem o PT, né, desculpa, tem mais de 30 prefeituras, chegar a mais de 40 do PDT, a gente vai para quase 70. A gente tem uma eleição aí que o cenário é super favorável ao PT, então o partido poderia ter no estado do Ceará quase metade das prefeituras, né, ou ali próximo da metade. Então se tornaria um partido, uma referência nacional, né, como um ninho
ali, digamos assim, dos petistas, do estado do Ceará. Então é muito difícil conseguir acomodar todos esses interesses. Pois é, então vamos ouvir justamente esse trecho da entrevista em que o presidente do partido cita justamente essas dificuldades da chegada do grupo de Cid Gomes ao PT. Talvez aí resida a maior dificuldade do Cid se filiar ao PT. Nós não temos como comportar todo o grupo, como acomodar todo esse grupo no PT. São 40 e tantos prefeitos, 15 deputados. Isso tem repercussão em situações locais, regionais. Em algumas situações a gente tem alinhamento, afinidade, que não tem dificuldade de acomodação. Em outras situações, em municípios, regiões, a gente tem situação de contencioso político dessas lideranças que estão no grupo do senador com o PT nessas regiões. Então isso não é uma equação simples. Talvez esteja aí o gargalo dessa filiação. O senhor está falando da disputa de territórios, de parlamentares, de prefeito, de deputado estadual, deputado federal? Eu estou falando de uma dinâmica já histórica, que em alguns... quando o Cid, presidente do PDT, me visitou lá no PT, nós fizemos uma conversa lá, a gente passou um pouco em revista o mapa do Ceará. Nós identificamos, para você ter uma ideia, 45 municípios de 184 que PT e PDT vão estar juntos. Na época, o grupo do Cid, vamos dizer assim. A gente foi olhando uma por uma. Tá aqui, nós vamos ter alianças em 45 cidades. Mas de 184 ficam quantas? Então, nas demais nós não vamos estar juntos. Vai ter um candidato de um lado, candidato do outro. Isso não implica intencionamento aqui na relação estadual. Mas lá no município, acomodar essas lideranças no mesmo partido é praticamente impossível. Um entra, o outro sai. Então, é essa situação que, a meu ver, torna muito complicado acomodar o grupo inteiro no PT. Eu acho que não tem como. Na política a gente nunca diz não tem como, mas me permita dizer que seria algo bastante difícil, complexo, e talvez isso o senador esteja levando também em consideração. A gente teria que ver caso a caso, fazer todo um diálogo, uma conversa e ir dialogando com o PT nos municípios, nas regiões. Aliás, também já temos feito alguns diálogos nesse sentido, a gente já tem até mais ou menos uma ideia onde é que cabe, onde é que teria muito tensionamento político. Presidente, a gente já está aqui na reta final, chegando no finzinho da nossa... Agora, Luana, uma coisa é receber o Cid, um senador, no partido, outra coisa é receber vários prefeitos, é receber deputados estaduais. Há uma situação aí um pouco embaraçosa, embora todo mundo queira receber gente com mandato, né? Todo partido quer. Mas, diante do cenário ali do PT, há essa dificuldade, é um partido grande, um partido que está pensando em se expandir ainda mais, mas tem as realidades locais que o partido está preocupado com isso. O próprio Cid Gomes falou que quer o grupo junto, né? Se for ver cada situação de cada ponto, de cada local, nem todo mundo vai poder ir junto. Então já é vamos dizer assim, um ponto ali mais difícil para ir todo mundo junto. É uma matemática ali complicada, né, que o Conin explicou muito bem e que acaba colocando ainda mais dificuldade nesse grupo para chegar ao partido todo mundo junto. Sem dúvida nenhuma, essa condição, vamos dizer assim, né, que o senador Cid coloca de querer, apesar de ser esse líder, querer que todo mundo marche junto e querer que todo mundo desembarque junto na mesma legenda, torna tudo um pouco mais complicado, principalmente se você pensa que uma dessas possibilidades é um partido como o PT, que tem um nível de estruturação muito grande comparado a outras legendas, né? Tem outras legendas que não têm o nível de organização e de estrutura interna como o PT tem. E isso às vésperas, né? Se a gente pensar do ponto de vista de quem vai se candidatar em 2024, às vésperas da eleição municipal, porque todo mundo que vai se candidatar ano que vem, independente do município, precisa estar afiliado até abril. Isso dá pouquíssimos meses de articulação e negociação. Se já tiver todo mundo com a sua legenda, ainda é pouco tempo de negociação. Imagina para você acomodar
43 prefeitos, 43 realidades diferentes. Isso porque a gente nem está falando, por exemplo, que a gente tem os deputados estaduais e federais, que tem todo o impasse em relação a se vão conseguir mesmo sair do PDT, mas que ainda que não saiam, vamos supor, talvez já coloquem os próprios prefeitos, né, os prefeitos que apoiam, que talvez nem sejam do PDT, para onde eles iriam para acompanhar o CID. Então, são muitas realidades. Cada município tem a sua realidade. A gente está falando de gente com mandato, mas a gente está falando de lideranças políticas. E dentro do próprio PDT tem situações complicadas, como a que o Igor citou, né, de 2 deputados, Sérgio Aguiar e Romeu Aldigueri, que são ambos do PDT, mas que disputam uma região. Então, imagina isso multiplicado por todo mundo que está fazendo essa migração. E o PT tem os seus próprios planos, tem os seus próprios quadros, tem gente que está ali, né, construindo há muito tempo e que está vendo essa galera todinha chegar e dizer, aqui não, que aqui eu já estava me organizando, estou aqui há não sei quanto tempo, aí vai chegar esse pessoal aí novo para enfim, né, tomar de conta do partido, para, enfim, estar ali. Então, é muita gente para você acomodar. Então, a fala do Conin, assim, eu acho que é até esperado, eu acho que era algo que o próprio senador possivelmente também já sabia, assim. Ele inclusive, quando falou a respeito do convite para ir para o PT, né, que o ministro da Educação, Camilo Santana, falou que o próprio presidente Lula teria convidado, ele mesmo não falou de forma tão enfática, falou, é um gesto de reconhecimento, mas acho que ele mesmo entende esses entraves, porque são muitas realidades, e Cid é uma pessoa que está há muito tempo fazendo esse tipo de articulação, né? E a gente vê muito o Cid nesse momento trazendo essa quantidade de prefeitos, e claro que isso é uma demonstração muito grande de força, né, dessa influência dele depois de tudo isso, né, que aconteceu. Mas é também um momento muito delicado, né, dessa liderança do Cid, né? Porque ele está ali no limite também. A gente vai ter uma eleição em que, se esse grupo, ele, digamos assim, perder um pouco ali a mão, se distanciar dele, for uma parte para outro partido e alguma outra liderança passar a exercer uma influência maior sobre esse grupo, a força do Cid vai minguar muito, né? Ele já teve uma perda bem significativa aí dentro do próprio partido, com esse racha dentro do PDT. O grupo dele já foi reduzido um pouco mais, né, se a gente comparar a outros anos. E agora a gente está aí, digamos assim, numa prova final para o Cid, né? Para saber como é que ele vai realocar todo esse grupo, se ele vai conseguir manter essa influência sobre esse grupo todo. E se ele for, digamos assim, distribuindo esses nomes para vários partidos, ele vai perdendo pouco a pouco essa força, né? Tanto que ele reforça tanto isso, que a força do grupo está no montante, né? Em estarem todos juntos, indo para um partido, se deslocando, negociando. Então, para ele também é muito importante que esteja em um partido que ele possa exercer essa influência, né? Que não é certamente o caso do PT. É um momento crucial, né? Eu acho, se a gente pensar individualmente do Cid enquanto liderança. Não é novidade ele mudar de partido, mas é a primeira vez que ele faz isso sem o irmão, o ex-ministro Ciro Gomes. E eles eram esse conjunto, né? Eram os irmãos Ferreira Gomes. Então ele já sai enfraquecido de alguma forma, até no nível pessoal, né? Tá rompido com a irmã, eles estão sem se falar. A briga toda do PDT tem um pé muito grande nessa crise familiar entre os dois, e é a primeira vez que os dois vão marchar separados. Então, só aí ele já sai enfraquecido. É claro que está com um grupo grande, está liderando um grupo grande que está seguindo ele, mas que ele precisa manter junto para manter essa influência que vai definir os próximos passos dele dentro da própria conjuntura, no cenário político aqui do Estado. E a meta do senador é que esse novo grupo ele já esteja acomodado em um novo partido até o dia 4 de dezembro, ou seja, teríamos aí cerca de 2 semanas para essa mudança toda ser concretizada. Vamos ver se vai ser possível. Ele esteve, inclusive, em Brasília, né? Enfim, ele, obviamente, é senador, está sempre em Brasília, mas uma comitiva de deputados estaduais do PDT, né, do grupo do Cid especificamente, foi também para a posse do agora ministro, né, do STJ, Teodoro da Silva, e aproveitou para conversar com uma série de presidentes, dirigentes nacionais partidários. O senador não chegou a citar para a gente, né, quais eram os partidos, mas com certeza essa movimentação já deve ter encaminhado bem, pelo menos ali, quem é que vão ser os concorrentes finais, os partidos concorrentes finais para esse desembarque. E tem alguns partidos já especulados, né, como o próprio Podemos ou o PSB também estão aí entre essas possibilidades. Agora, a gente falou aqui das prefeituras, né, como um dos entraves. Um outro entrave, a gente pode falar aqui, é do
José Nobre Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Todo mundo sabe, a gente já comentou, já fez matéria, né, sobre o desejo dele de ser senador. Ele já vem se articulando, se movimentando aí para ser candidato em 2026. E existe todo esse movimento de candidatura. Claro que se o Cid, por exemplo, for para o PT, ele teria a prioridade de ser candidato, já que ele é senador, teria a prioridade de ser reconduzido. Então, é mais um embate aí, né? O próprio Guimarães, inclusive, foi às redes sociais falar que não tinha passado pela instância nacional esse convite. Se o convite chegar, se o pedido, na verdade, de filiação chegar, né, vai ser avaliado, tem que passar por ele, tem que passar pela Gleisi, enfim, ele reagiu logo de uma maneira muito, muito rápida, né, e fez questão de dizer com palavras ali que estava incomodado com essa situação. Sem dúvida, acho que foi rápida e contundente, né? Principalmente se você pensar que o convite ao senador Cid para ir para o PT foi falado pelo Camilo Santana, principal liderança hoje do PT aqui no Ceará, e o Camilo citou o presidente Lula, que é a principal liderança petista nacionalmente. E ainda assim, a resposta do deputado José Guimarães foi extremamente rápida, extremamente contundente, até falando aí em entrevista para você, né, Wagner, que as porteiras do PT não estão abertas. Me perdi só. Só um instante, gente. Tudo bem. Eu terminei falando que ele deu uma entrevista para ti, dizendo que as porteiras não estão abertas. Pois é, por outro lado, né, Igor, o próprio senador já disse que seria a última campanha dele, que ele não seria candidato novamente, mas não há nada garantido, né, que ele não queira ir uma recondução ao Senado. Ele é muito jovem ainda, apesar de ter sido governador por 8 anos, o mandato de senador também é por 8 anos, mas ele é um senador que está ali na segunda metade do mandato e nada o impede de querer disputar uma reeleição em 2026. Se essa coisa de político dizer que não vai mais disputar realmente seguisse todo mundo, não ia ter político em disputa nenhuma eleitoral, né? Mas aí a gente já vê o primeiro embate, assim, a gente falou aqui de prefeituras, de deputados, mas tá aí um caso, assim, de primeiro escalão ali do partido, né, dos dois partidos, em que acaba que há esse choque de interesses, né? O Guimarães tem esse anseio aí há muitos e muitos anos de virar senador, e o Cid, né, já está no cargo, né? Então já tem essa disputa, digamos assim, mais aberta, mas de fato a reação do Guimarães foi uma reação muito forte ali e de fato para demarcar uma posição, né, de que, como ele disse, as porteiras do partido não estão abertas, né? Ele se referia também aos deputados, enfim, toda essa articulação. Ao que parece, houve ali uma insatisfação dele justamente por esse convite ter sido, digamos, ter existido sem ter passado por ele, né? Foi do Lula para o Camilo divulgou isso, ali até em tom de brincadeira. Já há alguns convites, digamos, de outras lideranças locais para o Cid, mas o Guimarães parece não ter engolido isso muito bem. Exatamente, é importante falar que o Guimarães é vice-presidente nacional do PT, né? Líder do governo Lula, foi alguém que esteve aí muito à frente do PT no período mais turbulento do petismo aqui no Brasil, logo após o impeachment da ex-presidente Dilma, a prisão do agora presidente Lula, e ele estava ali muito nessa frente de batalha, vamos dizer assim, enquanto, por exemplo, o próprio Camilo, apesar de enfim, nunca ter saído do PT, por exemplo, nunca também esteve ali no meio da turbulência, né? Então, eu acho que ele talvez queira, né, lembrar que ele é uma importante liderança, de fato ele tem um grupo maioritário, inclusive aqui no PT do Ceará,
é vice-presidente nacional, é líder do governo e não pode ser ignorado numa articulação desse tamanho, né? De trazer um senador e um grupo grande de deputados e de prefeitos para o partido. Precisa passar por ele. Acho que ele quis dar esse lembrete, né? Deixar muito claro que, assim, apesar de Camilo ser forte, Lula ser forte, ele também precisa estar nessa mesa, vamos também colocar é meio que assim. um desprestígio, né? Você ter ali o Guimarães, que é uma figura que tão próxima ao presidente da República, foi líder da Dilma, agora é líder do Lula, e um convite desses não passar por ele geraria, de fato, um incômodo como gerou, né? Mas o que parece, assim, pelo menos a impressão que eu tenho, é que essa reação do Guimarães foi quase um recado ali pro Camilo, mais do que pro Cid, né? Porque, assim, pela experiência do Guimarães e de quem a acompanha, assim, é até um pouco o natural é que o Cid, esse grupo todo, não se acomode no PT, né? Por todos esses motivos que a gente está falando aqui no podcast, que o próprio Conin falou ontem na live. Enfim, é mais natural que ele procure outro partido, assim, até pelo histórico dele de buscar partidos ali, digamos assim, menores, né? A tendência normalmente é essa, para ter uma influência maior. Então, a reação do Guimarães foi uma reação como se o Cid estivesse já ali com a carta de filiação pronta, assim. E não é bem o caso, né? Ele está bem distante disso, tem muitos outros convites, e parece mais uma reação para o Camilo do que para o Cid, né? Pois é, a gente já falou aqui de prefeituras, do líder José Guimarães e o Senado lá em 2026, e trazemos mais um ponto aqui, que é a influência de Cid Gomes dentro do PT. Cid Gomes é uma liderança aqui do estado do Ceará, foi governador, trabalha muito bem nos bastidores, tem muitos aliados ali no interior, geralmente ele cumpre o que promete, foi assim quando ele foi governador, então muitos prefeitos ali têm uma confiança no Cid, né? No que ele diz, ele cumpre, e aí é explicado aí esse grande grupo que está com ele, que confia muito no senador, nas tratativas que ele faz no âmbito político. Só que o PT, né, a gente já falou aqui em outras edições do podcast, o PT não é um partido como qualquer outro. O PT, como disse o Guimarães, tem os seus ritos, e são ritos muito rigorosos, são tão rigorosos que o próprio governador Camilo, enquanto governador do estado, muito bem avaliado, ele não conseguiu interferir em Fortaleza, por exemplo, né? As definições das candidaturas, por exemplo, da Luiziane em 2016 e 2020 foram contra a vontade dele. Ele não conseguiu interferir na capital, né? A maior cidade com o maior eleitorado, que é importante para o partido. O partido saiu 2 vezes em chapa pura nesses dois pleitos, mas não atendeu ao desejo do governador. Então, esse outro ponto que a gente está colocando é que força teria Cid Gomes chegando a um PT já estabelecido, com os seus ritos, né, com os seus petistas mais antigos, mais históricos, sabendo como o partido funciona. Será que seria interessante para ele, Luana? Pois é, quando você falava aí da pergunta, eu estava aqui pensando que ele está há 1 ano envolvido em uma disputa muito forte dentro do PDT, né? E aí eu fico pensando se ele estava a fim de se filiar a um outro partido para começar uma nova disputa dentro do partido. Acho que ele deve estar meio cansado, né? Quer um pouquinho de calmaria, pacificação, para ir cuidar das articulações. Se ele tá, eu não sei, mas a gente tá, né? Pois é, pensando na gente que tá só cobrindo, imagina quem tá envolvido. Então é isso, assim, eu acho que ele entrar, né, vamos supor, nessa hipótese dele, do grupo dele desembarcar no PT, seria um cenário de muita disputa, porque é isso, o PT internamente tem uma democracia muito ativa entre as lideranças e uma disputa, a gente, inclusive formalizada, né? Existem correntes, existem lideranças, maioria, formação de delegado, tudo isso é feito, enfim, tudo isso é comum, é rotineiro dentro do PT. Então, em um cenário tão difícil, que com certeza já se coloca como turbulento para o ano que vem, você ir para um partido que já tem muitos caciques, já tem muitas lideranças e que elas estão sempre. E quando a gente fala disputa, não necessariamente precisa ser uma disputa difícil como a do PDT, não. Mas disputando teses, alguém acha que deve ser dessa forma, outra liderança acha que deve ser de outra. E o PT tem muito isso, né? Então, assim, é claro que ele teria influência, ele é um líder já consolidado dentro do Estado, levaria um grupo grande com ele, né? Se ele de fato mantiver isso, já onde eu desembarcar, eu quero que todo mundo desembarque comigo, né? Pensando aí nesse cenário. Mas ele teria muita gente para
ali, né, para também dar pitaco. Então, você tem a deputada federal e ex-prefeita Luiziane, que é uma liderança muito forte dentro do PT. Você tem o próprio José de Guimarães. Você tem petistas históricos também, como o professor Pinheiro, que foi vice do CID. Então, assim, tem muita gente ali que está ali há mais tempo e que entende melhor as particularidades do petismo. Muitas dessas pessoas tiveram o PT como único partido e estão dentro do partido aqui no Ceará há muitas décadas. Então, assim, ele entraria com muita desvantagem, acho eu, e né, conhecendo o histórico do Cid, ele não é o tipo de liderança que gosta de entrar numa disputa com desvantagem. E outra coisa, o Cid falou na live Ponto Poder, quando ele veio dar entrevista pra gente, e ele disse, olha, o Guimarães comanda ali pelo menos 70% do PT. Será que também o incômodo, né, do Guimarães não seria apenas o Senado, mas sim também ter ali, disputar o comando do partido no interior, porque o Cid é muito forte no interior. O Cid é muito forte no interior. Então, haveria ali, vamos dizer assim, uma disputa pelo comando do partido, pela influência no PT. Vamos dizer que o Guimarães permanecesse com mais força, mas ele perderia ali um pouco do protagonismo dentro do partido a nível de interior, né? Uma das coisas interessantes é que o Cid veio aqui, né, aqui à redação, participou da live Ponto Poder. Se voltar um pouquinho aí, você acompanha a entrevista interessantíssima e ele fala sobre isso em um outro contexto. Não era na época que o Cid deu essa entrevista, né, já faz aí já algum tempo, ele ainda estava na disputa dentro do PDT, não tinha essa perspectiva de sair, mas eu lembro até que foi perguntado a ele, enfim, foi pedido para que ele respondesse às críticas que ele queria transformar o PDT num puxadinho do PT. E ele falou, mas se eu quisesse PT, eu me filiaria. E ele falou muito nitidamente que, apesar de se considerar de centro-esquerda e do PT ser um partido de centro-esquerda, ele não se identificava com a dinâmica interna do partido. Então, assim, isso faz, óbvio, a política muda o tempo todo. o que é falado há uma semana, às vezes já não está mais valendo hoje, mas ainda assim, ele já deu esse indicativo que essa forma de funcionar do PT, que é muito específica, não era algo que era do inteiro agrado dele, ou pelo menos que ele não se identificava com isso, não queria participar disso. Então, assim, ele elogiou o PT enquanto aliado, mas já ali, apesar de naquela época ele ainda querer permanecer no PDT, ainda estar lutando, né, para permanecer no PDT, mas já ali ele deu um indicativo de que não tinha muito interesse em se filiar ao PT, não. Se a gente pega, assim, para mim, assim, o formato de liderança do Cid é totalmente incompatível com o formato do PT. Se a gente pegar, por exemplo, o Guimarães ou uma Luiziane, todos os aliados deles ou todo mundo ali que eles têm um grau de influência estão no PT, né? Estão ali no grupo deles do PT. Já o Cid não, nunca foi, né? Se a gente for pegar o histórico do Cid, esses prefeitos, deputados, tá um em um partido, um em outro, porque o jeito dele de liderar é um jeito de um grupo político, né? Não de um partido. Então, a força dele está espalhada, capilarizada por vários grupos. Tanto que ele precisa desses partidos, digamos assim, ou menores ou que estão em uma situação ali mais vulnerável, né? Se a gente pegar o início da carreira dele, ele estava em partidos mais sólidos porque ele não tinha toda essa força. Então, foi ali MDB, PSDB, mas depois ele vai, por exemplo, um PROS, um PSB que estava numa situação ali de remodelação, que tinha perdido muita força. Então, ele chega no PDT, que é um partido que é grande, tem uma influência maior, e a gente está vendo o resultado, né? A gente está vendo essa disputa de força interna. Então, ele de fato precisa... E quando ele chegou, estava também menor, né, o PDT. Sim. Então, de fato, ele precisa desses partidos que a gente costuma até chamar, né, algumas pessoas encaram de forma pejorativa, de partido de aluguel, né, que é um partido que tem essa liderança mais forte, que não tem uma ligação ali exatamente ideológica, uma identificação com a esquerda, com a direita, mas tem um líder, né, que a todo mundo responde a ele consegue movimentar ali a sua tropa, digamos assim. E eu acredito que é isso que vai pesar na hora da decisão do Cid. Será que no próximo sábado, nosso próximo episódio aqui do Ponto Poder Cafezinho, já diremos para qual partido esse grupo foi? Olha, a qualquer momento as coisas acontecem, as conversas estão a todo vapor, né, aqui no Ceará, em Brasília também, e a qualquer momento a gente pode trazer essas informações que o grupo que o Cid Gomes falou que queria resolver até dia 4 de dezembro. Novidades sobre esse assunto a gente vai acompanhar no Diário do Nordeste, lá no
no Ponto Poder, na aba Ponto Poder e também na live Ponto Poder toda quinta-feira às 17 horas no YouTube do Diário do Nordeste. Pessoal, muito obrigado pela participação hoje. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer conversar com vocês e vamos por mais, né? Que agora, daqui para frente, até a eleição não vai ter muita calmaria pra gente não e vai ser sempre muita coisa para conversar aqui no Ponto Poder Cafezinho. Obrigado, um prazer estar aqui. E agora a gente fica nessa expectativa da definição, né? Muitos partidos estão esperando isso para começar ali as suas definições. E claro, a gente que acompanha também fica nessa expectativa. Então, quem souber o destino de Cid Gomes, manda pra gente que a gente vai apurar. E será o fim dessa novela, hein? Quando a gente souber do partido, estamos nessa expectativa. Só termina quando acaba, né? Enquanto não acabar, tudo pode acontecer. Pessoal, você que gostou do nosso comentário. Pessoal, você que gostou do nosso episódio de hoje ou que não gostou, faça o seu comentário, curta, compartilhe. Estamos também no YouTube do Diário do Nordeste. Você pode nos acompanhar por lá, fazer o seu comentário e dar a sua contribuição. Para acompanhar os nossos episódios, além do YouTube, nós estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast. Até a próxima semana. Eu disse